Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Feliz Ano Novo! Vamos começar novamente. Que esse ano de 2023 possa nos trazer muitas alegrias, muitas realizações e, acima de tudo, muito trabalho e dedicação. Porque nós sabemos que tudo depende do nosso esforço. Então, que possamos ter essa disposição, essa vontade de fazer desse ano um caminho proveitoso, harmônico, de felicidade e paz. Feliz Ano Novo, meus irmãos. Vamos retomar o nosso estudo a partir da questão 450. E nós estamos falando sobre a dupla vista, que é a capacidade que algumas pessoas têm de ver o plano espiritual. Eles entram em concentração e acabam vendo. Podemos chamar também da vidência, né? Que é um tipo de mediunidade em que o médium tem essa capacidade de enxergar o mundo espiritual, mesmo estando na vigília, sem um estado de êxtase, como nós estudamos antes, ou de sonambulismo. Para ele, o médium vidente é um evento natural. Na aula anterior, nós falamos sobre Chico Xavier, que tinha dificuldade em discernir entre os encarnados e os desencarnados que chegavam na sua repartição pública. Então, esse é o processo. Algumas pessoas que têm essa possibilidade de ver o mundo espiritual. Vamos lá. 450. A dupla vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Sim. O trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Muito bem. Todo mundo tem dupla vista? Nós vamos ver nas questões seguintes que nem todos têm essa faculdade. Então, não é possível, pelo esforço, pela concentração, o desenvolvimento se não houver o aparato físico apropriado. Então, o médium vidente consegue realizar essa tarefa. Algumas pessoas que têm essa capacidade, mas que não a conhecem, não sabem, estas sim, pelo esforço, pelo estudo, acabam desenvolvendo a faculdade. Mas nem todas as pessoas estão aptas a tê-las. Então, não é simplesmente assim, eu quero ter evidência. E aí eu me concentro, começo a fazer exercícios diários e daqui a um tempo eu consigo ver. Não é assim. É preciso que o corpo esteja preparado. A mediunidade é algo físico. E mesmo porque a vidência é uma mediunidade muito complicada. Você imagina que você está visitando um amigo e quando você entra na casa dele, você vê espíritos em condições inferiores, né? Com um aspecto muito feio. E aí você chega na casa dele, se assusta com esses espíritos. Aí fala para ele: olha, sua casa está cheia de espíritos malignos aqui, que tem obsessores por todo lado. E isso vai trazer muito pânico. Então, o médium vidente, ele tem que ter uma responsabilidade. Nem tudo que ele vê pode ser revelado. É um sinal, um auxílio para que ele possa assistir àquela pessoa que está com problemas, mas revelar a ela a situação espiritual do lar ou de pessoas que estão ao seu lado vai trazer mais pânico e fazer com que essas pessoas aí sim entrem em sintonia com os irmãos inferiores. Então a mediunidade da vidência, ela é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter esses cuidados. Vamos em frente. 450A. Essa faculdade tem alguma relação com a organização física? Certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que eles são refratários. Então é o que eu disse antes. O organismo está preparado para ter essa mediunidade, é uma antena. Algumas pessoas reencarnam com essa missão, com essa ferramenta para que possam se desenvolver. Outras não. Então, não é algo que possa ser adquirido pela vontade. É preciso que haja o planejamento anterior. Por isso que ele coloca algumas pessoas, mas há organismos que lhes são refratários, quer dizer, pessoas que não têm nenhum tipo de mediunidade e que, por maior que seja o esforço, não conseguem atingir esse grau, né, que seria o da vidência. 451. Por que é que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Por semelhança de organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois,
A faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Então, não é incomum que na mesma família reencarnem espíritos com missões semelhantes. Então, os pais espíritas são médios ostensivos e os filhos que reencarnam através do casal também são espíritos afins com esses trabalhos, que também têm a necessidade do desenvolvimento, da evolução através da mediunidade. Então, por afinidade, esses espíritos se aproximam e acabam herdando a parte física dos pais, mas é o estudo e o trabalho que vai fazer com que eles se desenvolvam. Então, por isso a hereditariedade. Então, nós temos, por exemplo, os nossos irmãos, né? A Nadir e o Anselmo. Ambos são médios psicofônicos e ostensivos. Aí reencarnam através deles a Kika e a Andréia. Elas também têm a mesma qualidade mediúnica e hoje são trabalhadores da nossa casa. Já a Anne e o Alessandro, que também são filhos, esses não têm, pelo menos não que nós saibamos, né? Mas eles não estão atuando como médios ostensivos como as duas irmãs. Então não é só pelo fato de renascerem no mesmo lar que vão herdar a antena ou essa característica que é a mediunidade. Mas é uma possibilidade muito grande pela afinidade dos espíritos que vão se auxiliar nesse processo de aprendizado e evolução que nos é oferecido por essa ferramenta preciosa que é a mediunidade. 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes o corpo vem a achar-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Então, isso nós falamos já na semana passada. As pessoas que estão naquele estado de quase sono, então ele está entrando em alfa, né? Começa aquela sonolência, ele está com um pezinho cá, outro pezinho lá, então ele pode ter a vidência, mesmo ainda na vigília, porque ele está entrando no estado de sono que possibilita o desdobramento natural. Então isso pode acontecer. Pessoas agonizantes que estão já no final da vida física, essas também estão com um pezinho lá, outro pezinho cá. E aí podem ver espíritos. Como foi dito na semana passada, a pessoa recebe a visita dos espíritos que vêm fazer o desligamento. E muitas vezes são espíritos familiares. Então ele afirma, né? Ah, eu estou vendo a sua avó, eu estou vendo o seu avô, meu irmão está aqui comigo. Então, para muitas pessoas isso se trata de uma alucinação, mas a realidade é que são espíritos familiares que vêm auxiliar no desligamento quando esses têm condições para isso. E aí o espírito agonizante ele consegue entrar em transe perdão, ele consegue ter uma percepção do mundo espiritual porque o seu espírito já está se desdobrando, ele já está sendo desligado, ele está indo para o plano espiritual. Muitas vezes, em estado de perigo ou num estado de agonia, de aflição muito grande, também pode haver esse tipo de premonição pela concentração e às vezes é necessário que a pessoa tenha uma certa intuição. Então, para ajudar a pessoa no momento de crise, ela acaba recebendo informações ou tendo a visão do que pode acontecer previamente. Então, todos esses casos são exceções. As pessoas que são médiums têm a capacidade e podem desenvolver, através do estudo, do conhecimento, educando esta habilidade. As pessoas que não têm, só em condições muito especiais e por um determinado tempo. A faculdade não vai ser permanente, só vai acontecer naqueles instantes. Kardec comenta assim: os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que superexcitam o moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. É como se a providência, diante de um perigo que nos ameace, nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato. Como eu disse, em
processos de excitação, né? Então não é sempre, só naquele instante a pessoa tem uma visão de algo que vai chamar a sua atenção para que ela tome mais cuidado. Isso sempre de acordo com o mérito de cada um. 453. As pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência de sua faculdade? Nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles. Então, como eu disse, o exemplo do Chico. Ele estava na repartição pública e a pessoa aparecia lá e ele levantava para atender, aí os colegas ficavam se olhando. Nossa, meu, ele está falando com quem? Né? Está falando sozinho? Ih, esse cara é louco. Na verdade, para ele não havia diferença entre uma pessoa desencarnada e uma pessoa encarnada. Ele tinha dificuldade de discernir um do outro. E por isso ele acabou fechando um acordo com uma colega de trabalho que o ajudava, né? Quando aparecia alguém no balcão, ele perguntava para ela: tem alguém ali? Ela falava sim, aí ele ia atender. Se ela falasse não, ele fazia uma prece e o atendia de uma outra forma. Então, nem todas as pessoas têm essa percepção de que a faculdade da vidência é algo diferente e acabam pensando que todos agem da mesma forma. Ou então nem percebem que têm essa faculdade. Acabam vendo coisas e vivenciando situações que para elas são naturais, mas não compreendem plenamente o fenômeno. Por isso, não se utilizam da ferramenta que é a mediunidade no seu próprio desenvolvimento. Tudo isso nos remete às experiências vivenciadas ao longo dos anos, porque a mediunidade não é algo inventada pelo Espiritismo, nem começou a partir do Espiritismo, ela sempre existiu. Mas as pessoas não compreendiam o fenômeno. Então chamavam de sonhos premonitórios, chamavam de adivinhação, né? Mas é simplesmente uma mediunidade em desenvolvimento. 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Então, é aquilo que já dissemos no passado. O espírito em desdobramento, seja no estado de êxtase, no estado de sonambulismo ou na concentração com a possibilidade da vidência, ele percebe o plano espiritual. Então, diminui as limitações que o corpo físico nos traz. O vidente não enxerga com os olhos físicos, ele enxerga pelo espírito. Então, ele pode ver coisas através de paredes, ele pode ver coisas um pouco mais de distância, ele pode se deslocar pelo pensamento e conseguir enxergar situações que estão acontecendo ao longe. Tudo isso está relacionado com a dupla vista, que é essa mediunidade que nós estamos descrevendo. Então, a alma livre tem mais percepção, por isso a perspicácia, essa premonição que às vezes acontece e a pessoa, de uma forma assertiva, toma decisões que vão lhe trazer um resultado mais positivo diante da experiência. 454A. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Sim, também dá os pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus, ou apenas alguns. Então, já dissemos isso. O espírito em desdobramento ele tem uma visão ampliada. Então, a nossa visão pela matéria é limitada, mas em desdobramento ele tem uma visão ampliada e isso favorece a percepção de fatos que ocorrerão. Eu me lembro que quando nós falamos sobre isso, eu dei o exemplo do trem. Então, nós estamos na estação e não conseguimos imaginar onde se encontra o trem. Então, não temos a ideia de que horário ele vai chegar. Mas se estivéssemos no alto da montanha, veríamos o trem fazendo a curva numa outra parte do trajeto. Então, saberíamos por antemão que em determinado horário ele chegaria à estação. Não é adivinhação, mas a possibilidade de ver mais longe, de ampliar os seus conhecimentos, de perceber melhor as situações. Por isso, existe essa possibilidade
em alguns casos, da presciência, né, de saber que vai acontecer determinadas coisas. Também recebemos intuições, quando necessário, para que nos preparemos diante das dificuldades da vida e tenhamos um pouco mais de resignação. Tudo o que se faz, todas as ferramentas que nos são concedidas, elas têm como propósito nos ajudar a evoluir. Muito bem, nós vamos encerrando por aqui. Na próxima semana, a questão 455 é um resumo teórico de tudo isso que nós já vimos. Então é um texto bem longo, pretendo fazer um resumo para passar para vocês, tá ok? Então por hoje vamos encerrando, vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, Mestre incomparável, mais uma vez pudemos ter convosco, Senhor, aprender um pouco mais sobre esse universo infinito ao qual pertencemos, ora na matéria, ora fora dela. Que tenhamos a consciência das nossas próprias possibilidades e, através dos vossos ensinamentos, busquemos o equilíbrio e a paz. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós e que, fortalecidos, caminhemos cada vez mais segundo a vossa vontade. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.